Essa ocorrência capturou uma das situações mais nojentas que qualquer mãe poderia presenciar. No dia 25 de agosto de 2023, a polícia é chamada para uma ocorrência em uma loja de brechó. Assim que o oficial chega, uma mãe em desespero relata que alguém estava tentando puxar sua filha de 8 anos para dentro do banheiro. My daughter was apparently attempted to be pulled into the bathroom by a young man here. A mulher explica para ele que estava nas araras de roupa quando seu filho veio correndo até ela, dizendo que alguém estava tentando segurar a irmã dele no banheiro. Ela obviamente foi correndo até o banheiro e quando chegou lá encontrou sua filha chorando tentando sair e um rapaz de 19 anos estava lá dentro. Esse rapaz é Andrew Jewell, que trabalha naquela loja. He was inside with her trying to get out of the bathroom, crying. A família deu seu depoimento, o irmão confirmou a história da mãe. Os policiais então isolam Andrew numa sala nos fundos. Agora os oficiais precisam ouvir a versão de Andrew e é aqui que começa uma situação muito estranha. Antes mesmo de qualquer pergunta, Andrew já estava visivelmente nervoso. I'm gonna go to jail, ain't I? Because everybody's gonna believe everything. O policial pede os documentos e começa as perguntas. I need your ID so I know who I'm talking to first. Mas é aqui que Andrew diz algo que já deixa os oficiais em alerta e entendemos parte de seu nervosismo. I can't go to jail, dude. I'm on probation. Acontece que ele estava em liberdade condicional. When did you get in trouble? About a year ago, over a year ago, maybe 2 years ago almost. Okay. And what did you get in trouble for? Assault. What happened? I got into a fight. With who? A friend of mine. We were at the movie theater, and we got into an argument after the movie. Started a whole entire fight. The police showed up. Segundo Andrew, ele havia sido preso em 2022 por agressão após brigar com um amigo no cinema. Mas guarda essa informação, porque lá na frente ela vai se revelar muito mais sinistra do que parece. Andrew teria cumprido sua sentença de 180 dias na cadeia e agora ele estava em liberdade condicional, trabalhando naquela loja como prestação de serviço comunitário. O fato de ele já ter sido preso anteriormente e estar em liberdade condicional pode explicar sim o seu nervosismo ali. Porém, a gente ainda precisa ouvir a versão dele da história. E é exatamente isso que o oficial pede pra ele em seguida. I was in the bathroom. I shut the door. When I was using the bathroom, the little girl walked in on me, and she made it halfway in the doorway. I freaked out and tried to slam the door, and it hit her. That's why she was crying. De primeira, o que a gente percebe é que as duas versões da história são bem diferentes. A única coisa que tem em comum das duas é que o Andrew estava dentro do banheiro e a garotinha estava chorando. Na visão policial, poderia sim ser o caso de ter acontecido um mal-entendido. Para prosseguir com a denúncia e realmente tomar uma decisão contra Andrew, os policiais precisariam de algum indício mais concreto sobre o que aconteceu, algo que confirmasse o comportamento dele, como por exemplo, imagens das câmeras de segurança. E foi exatamente aí que o gerente entrou em cena, com algo que poderia mudar tudo. Ele chama os policiais para ver as filmagens. Acontece que as câmeras não mostram claramente o banheiro, mas mostram um comportamento esquisito de Andrew antes. See, there's the little girl right there. Andrew already went to the bathroom. Little girl never goes on that side. Then, he goes around seeing that shows Andrew going into the back room. As imagens mostram Andrew indo até os fundos da loja, voltando e então observando em volta. See, now this is farther down, and it'll show him coming back out into the bathroom. See, that's where he comes out again, and see, he's looking for the little girl right now. You saw the little girl went back over there. Era quase como se ele estivesse esperando uma brecha. É aí que os oficiais têm uma ideia que vai fazer esse caso ser solucionado rapidamente. Os policiais voltam em Andrew, dizendo que as filmagens da câmera de segurança faziam mais sentido com a história da família do que com a dele. E aqui o desespero de Andrew aumenta. Can I explain? Can I walk you to the bathroom and show you what We were just there. No, but can I show you? Can I show you when you walk to the bathroom? Dad, stay on the phone, please. Agora ele começa a implorar para mostrar como foi que aconteceu. Alright, so I'm sitting on the toilet. Open the door real quick. Just open it. She walks right. She opens the door and walks right there. I hurry up and get up and try to pull my pants up, and I grab her shoulder. Then the little boy came around the corner, and when I tried to push her out, the door got stuck with my foot. It kept pushing, so I'm trying to pull my pants up and push her out. And that's when she hit her head right there. That's when she started crying, and the little boy saw me put my hands on her shoulder because I put my hands on her shoulder to stop her from coming in fully, and that's when I pushed her out. Ele admite que colocou as mãos no ombro dela, mas que na verdade tentou empurrá-la para fora e que no meio tempo não conseguiu subir suas calças. A cada segundo mais detalhes aparecem, detalhes que não estavam na primeira versão dele da história. Mal sabe Andrew, mas isso que ele fez agora acabou de fazer os policiais tomarem a decisão de colocá-lo sob custódia. E isso tem dois motivos. O primeiro são as imagens da câmera de segurança. Por mais que não mostre de fato o que aconteceu dentro do banheiro, as filmagens mostram um comportamento fora do comum de Andrew. Nas imagens ele estava fazendo algo que em nenhum momento ele dá uma explicação sobre o que seria. Porém isso é o de menos.
menos. O que realmente fez ele ser levado sob custódia é o segundo ponto, que é o fato de ele ter adicionado e mudado detalhes quando ele foi contar a história de novo. Porque pensa comigo, quando o Andrew conta a história a primeira vez, ela é de um jeito. Ele tava usando o banheiro, a menina entra do nada, ele toma um susto, tenta fechar a porta rápida, a porta bate nela e ela começa a chorar. É uma situação rápida e simples, ele não tava fazendo nada de suspeito. Só que aí, quando os oficiais chegam dizendo pra ele que eles viram as filmagens da câmera de segurança e que essas filmagens faziam mais sentido com a história da família, o Andrew começa a adicionar um monte de explicações sobre o porquê a calça dele estava abaixada e que ele colocou sim a mão no ombro da menina, mas que foi pra empurrar ela pra fora. Coisas que ele não pensou que seria importante dizer antes. Mas isso tudo tem um motivo bem forte e é exatamente o que os policiais queriam que o Andrew fizesse. Foi a jogada genial dele, se liga. Como eu falei, as câmeras de segurança só mostravam o Andrew em outras partes da loja, tendo algumas ações estranhas. Elas não mostravam o banheiro de fato, não dava pra saber nada dali. Só que o Andrew não sabia disso. Ou seja, na cabeça dele, os oficiais viram toda a cena verdadeira do que aconteceu lá dentro do banheiro. E então ele precisava criar uma explicação plausível para aquela cena que ele imaginou que os policiais tinham visto. E assim Andrew mostrou que tinha escondido sim detalhes importantíssimos da história. A partir daí é muito simples. Se ele mostrou que ele escondeu pedaços da história dele, não dá pra saber quantos outros pedaços ele não tá escondendo. E essa é a lógica policial do porquê. A partir daí, a palavra da pessoa perde credibilidade total. E ela é levada sob custódia imediatamente, para impossibilitar que ela fuja, apague provas ou invente outras coisas. E nesse caso em específico, logo em seguida a gente descobre outra mentira que o Andrew contou pro policial. Mas essa outra mentira leva a consequências bem mais pesadas e foi o que possibilitou esse caso ser resolvido quase que instantaneamente. Se liga o que foi. Os policiais algemam ele. I swear to God, I swear to God, I swear to God! Turn around, put your hands behind your back right now. I swear to God! Andrew entra em desespero. Ele implora, grita, jura por Deus que não fez nada. Ele é levado pra viatura chorando. A gente já sabe o que fazem na cadeia com pessoas assim do tipo dele. E ele também sabe. E esse é o motivo de parte do desespero dele. Mas tem mais um fator pra ele estar em pânico. Vocês lembram daquela agressão que fez o Andrew ser preso e que agora ele estava em liberdade condicional? Então, os policiais foram investigar o passado dele e o que eles descobriram é algo que muda completamente esse caso. Acontece que o motivo da prisão dele não tinha sido por brigar com um amigo no cinema igual ele falou. A verdade é que Andrew foi preso em 2022 após seguir uma menina de 10 anos até o banheiro de um cinema. E foi exatamente a mesma situação. Ele agarrou e tentou segurar a menina do banheiro, mas que por sorte conseguiu fugir. Exatamente o mesmo padrão. Considerando esse histórico e que ele estava em liberdade condicional exatamente por esse crime, concluir o caso dele foi muito mais fácil. Andrew Ju foi acusado de tentativa de sequestro. Como parte de um acordo, ele se declarou culpado e em junho de 2024 ele foi sentenciado a 5 anos e 10 meses de prisão.